Olá, você, meu amigo do Master OAB, que está aí dando mais um passo na sua caminhada rumo à carteira de inscrição definitiva na ordem, na carteira de advogado. E para isso você precisa passar no exame de ordem e nós estamos aqui para ajudar vocês no que for preciso, no que vocês precisarem. E hoje a gente vai ter mais uma monitoria, né, de processo civil. Na primeira a gente falou de procedimento comum, novo CPC, né? A gente falou dos elementos estruturais, né, do procedimento, que é a demanda, a citação, resposta, a instrução, a decisão propriamente, né, que é a sentença, essa estrutura que está presente em praticamente todos os processos. E hoje a gente vai falar sobre os sujeitos do processo, que é um tema bastante cobrado pelo exame de ordem, pela FGV. Claro que a gente ainda não tem tantas questões porque o exame vai ser o terceiro exame, né, com o novo Código de Processo Civil. E não faz sentido ficar colocando questão com o código anterior, né, que já está ultrapassado. Acho que vocês até me xingariam se eu fizesse isso. Então, tem pouca questão, mas tem um conteúdo assim selecionado que tenho tenho certeza, aliás, que pode chamar a atenção da banca examinadora e pode cair na sua prova, no seu exame de ordem do dia 2 de abril, né? 2 de abril, isso. Ou seja, a gente tem menos de um mês, então agora é hora de focar, é hora de ir firme nessa reta final, fazer o melhor na sua preparação, se esforçar, fazer as questões. E vamos começar falando dos sujeitos do processo propriamente. Vamos aqui. Quem são os sujeitos do processo? São 3 sujeitos do processo: o juiz, os auxiliares da justiça e as partes. Aqui a gente não vai falar propriamente dos auxiliares da justiça. Sugiro que vocês peguem o código de vocês e estudem essa parte, mas eu acho que para o exame de ordem não é o tópico mais visado para cair na sua prova, né? Isso é mais visado para concurso de tribunal, esse tipo de coisa, né? Que as provas, seja de exame de ordem, ou seja de concurso público, elas guardam alguma semelhança com o cargo que você está pleiteando. No caso de você é advogado, você tem que saber que você está fazendo uma prova pronta, aliás, própria para advogados, né? Ou seja, você tem que ter aquela visão de advogado para resolver as questões. Ou seja, às vezes você tem que ser um pouco mais garantista, tem que ver a melhor forma de solucionar, tendo em vista, como o próprio enunciado por vezes pede, que você está sendo procurado enquanto advogado. Então a gente vai aqui se ater mais à parte do juiz, né, do sujeito do processo e as partes. Então vamos ver quem que é o juiz, né, propriamente. Pode pôr o slide aí, Pedro, gentileza. Juiz é aquele que, investido de jurisdição, decide a relação jurídica de material em conflito envolvendo as partes. É o que julga. Não tem nenhum mistério aqui, né? A pessoa encarregada, investida da jurisdição, que passou em concurso público, via de regra, não necessariamente, né? Porque para desembargador, ministro, existe o 5º constitucional, né? Que são membros da advocacia e do Ministério Público que acabam tomando lugar, né? Tomando posse em tribunais, no próprio STF. Aliás, isso é até uma curiosidade, que no STJ não é 1/5, né? É 1/3. Isso aí pode ser cobrado na sua prova, mas lá é inconstitucional, mais provavelmente. Então vamos para o próximo slide. As características do juiz, né? Da jurisdição. Do juiz propriamente. Supremacia. Juiz como o Estado que soluciona a relação jurídica conflituosa. Ele tem condições de fazer cumprir sua decisão, qualquer que seja. Ou seja, ele não só decide, como ele cria meios, ele tem mecanismos de fazer efetivar essa decisão que ele proferiu. A gente tem um exemplo aqui no estado do Rio, recente, muito atual, que o estado está basicamente falido, né? E por vezes muitas classes de servidores, e os próprios servidores do judiciário mesmo, acabam provocando o judiciário para receber, né, propriamente. E o que o judiciário tem feito? Ele faz o arresto do dinheiro das contas do Estado para poder pagar os servidores. Ele não só decide, né, pelo arresto, como ele determina, obviamente. Ele toma as medidas ali para tornar aquele arresto eficaz, eficiente. E a equidistância tem a ver com imparcialidade, obviamente. Vamos ler aqui o slide novamente, Pedro. Equidistância. O juiz é equidistante em relação às partes. Ele tem que ser imparcial. Não quer dizer que ele seja neutro. Neutro é sabão. Atualmente, verificando eventual desigualdade entre as partes, o juiz tem meios de adequar o processo, ou seja, ele pode adotar diversas providências, pode mandar produzir provas, esse tipo de coisa.
Vale lembrar que a jurisdição é inerte, né? O juiz ele não fica caçando, a gente falou isso na outra monitoria, ele não fica caçando problema na sociedade para ele resolver. Ele tem que ser provocado. Só que depois que ele é provocado, o processo se desenvolve por impulso oficial, por impulso dele, próprio juiz propriamente. Ou seja, não é você precisa ajuizar a demanda, mas depois que você ajuiza ela, há o impulso oficial que leva a essa marcha do processo propriamente, que é conduzida pelo juiz propriamente. Vamos aqui ao artigo 7º do CPC, ainda falando sobre paridade, sobre imparcialidade, sobre a equidistância, né? Que, igual eu disse, ele não é exatamente neutro, ele é imparcial, mas não é neutro. Ele pode corrigir algumas, como digamos assim, dissonâncias, não é a palavra ideal. Alguns desequilíbrios, algumas disparidades dentro do processo. Por exemplo, quando uma parte é hipossuficiente, ele pode dar um tratamento especial, é aquela ideia aquela divisão, né, entre a igualdade formal e a igualdade material. Ele tem que buscar a igualdade material também, não só a formal. Então vamos ler aqui o artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Isso explica mais ou menos o que eu falei logo aqui atrás. E o princípio da isonomia, propriamente. Artigo 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe 1. Assegurar às partes igualdade de tratamento. Aqui está na parte de deveres do juiz. E é bom falar, já que estamos falando da isonomia, né, da imparcialidade, sobre a suspeição e o impedimento, né, as causas de suspeição e impedimento. Eu acabei que não coloquei no slide, mas pensei melhor, acho importante, e vou fazer uma leitura pelo menos das causas, não dos parágrafos que regulam melhor, pelo menos para ter uma noção, e recomendo que vocês façam a leitura do artigo 144 ao 148, que esmiuça bem o tema. Aqui eu vou ler só os 144 e 145. Dos impedimentos da suspeição, capítulo 2, artigo 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, inciso 1º, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Inciso 2º, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Aqui o examinador pode fazer alguma confusão na sua prova, ou seja, ele está impedido se ele tiver chegado a proferir decisão naquele processo. Ele só tomou conhecimento dele e logo em seguida foi para uma instância superior, ele, em tese, pelo que a gente compreende aqui do inciso 2º, ele não estaria impedido de atuar nesse processo já na segunda instância, na instância recursal. Inciso 3º. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. A banca gosta muito de mudar esse 3º grau, colocar 2º grau, 4º grau. Então, decorar, claro, tentar decorar, obviamente, o dispositivo todo, mas se atente a esses detalhes na parte final dele, que é onde costuma ter algumas brincadeiras, parte de bancas, de concurso, e a FGV que também tem lá sua malícia, né, pode fazer essa confusão e te tirar um pontinho precioso para conseguir a aprovação na primeira fase. Então, fica bem esperto. Inciso 3º. Quando nele estiver postulando como... inciso 4º, né, já li o 3º, desculpa, gente. Inciso 4º. Quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Obviamente que se o juiz é parte, ele não vai poder atuar no processo, né? O que você espera de uma decisão de um juiz que está lá exercendo a jurisdição em causa própria, né? Isso é bem esdrúxulo, então é óbvio que vai ter essa previsão aqui. O mesmo vale para o cônjuge, né? Não vai querer chegar em casa e ter uma discussão com a esposa, né? Inciso 5º. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica, parte no processo. Inciso 6º. Quando for herdeiro, presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Se ele tem interesse no processo, não convém que ele atue nele como juiz, né? Obviamente. Inciso 7º, em que figure como parte a instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Trabalhou na universidade, ela está postulando, você vai estar, obviamente, impedido, caso você seja o juiz que trabalhou nessa universidade. Inciso 8º, em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim,
em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Isso aqui dá aquela impressão, né, que antigamente muitos escritórios gostavam de contratar parente de juiz, né, para atuar na sua banca, lá no seu escritório, e isso aqui eu acho que dá uma certa desestimulada, né, já que não vai adiantar de grandes coisas ter um advogado com ligações com o juiz dentro do seu escritório, ao menos em tese, porque na prática a gente não sabe como as coisas funcionam de fato, ou não sabemos, ou não queremos dizer, né, certas coisas. Inciso 9. Quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Daqui não vou ler os parágrafos, esse trabalho eu recomendo que você tenha, porque nos artigos dos incisos tem as disposições gerais. Geralmente nos parágrafos tem alguma coisa que contradiz ou que cria uma situação específica em que há alguma contradição com o que foi proferido, então é muito importante ler os parágrafos também, né? Isso é basicamente técnica legislativa que eles colocam as disposições gerais e alguma ressalva nos parágrafos. Aqui, como a gente tem pouco tempo, eu acho melhor nos atermos às causas propriamente, né? Não ao regulamento posterior dentro desses parágrafos. Artigo 145. A suspeição. Aqui já é suspeição. A suspeição tem prazo para se alegar e pode operar preclusão, né? O impedimento ele pode ser alegado em qualquer grau de jurisdição, a qualquer momento, que não há preclusão. Então, porque é uma questão de ordem pública propriamente. Então, já fazendo essa distinção, vamos aqui às causas de suspeição. Artigo 145. A suspeição do juiz, inciso 1º. Amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Inciso 2º. Que receber presente de pessoa que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Pode ver que as causas de suspeição são menos graves, né? São menos esdrúxulas que as de impedimento. Inciso 3º. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes deste, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Inciso 4º. Interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Tem um artigo aqui que fala, né? Enfim, eu acho que vamos manter aqui somente nas causas e avançar no que foi preparado para a monitoria de hoje. No próximo slide aqui, vamos falar dos poderes do juiz. E a doutrina separa em 2 poderes, o administrativo e o jurisdicional. Vamos falar primeiro do administrativo, como está aqui no slide. Pode colocar aí, Pedro, por gentileza. Poder administrativo, poder de polícia do qual o juiz é investido para resguardar o correto andamento e prática dos atos processuais. Ele administra a vara, o cartório e também o processo. Aqui vale fazer um parênteses, né, que ainda que tenha acontecido isso no âmbito penal, né, que tem o Código próprio, o Código de Processo Penal, a gente viu esses dias o Moro falando, né, que quem manda na audiência é o juiz. Ele não estava errado, apesar de eu não discordar do argumento da defesa, no caso. Não vem bem ao caso, mas de fato quem comanda a audiência, quem preside, quem detém o poder de polícia para, sei lá, retirar uma testemunha que dê trabalho, que esteja agindo de forma escandalosa, por exemplo, é o juiz que vai determinar isso. Não é o advogado, mas vale lembrar desde do Código de Ética, né, do Estatuto dos Advogados, que não há hierarquia, né, há uma diferença nas funções de cada um e, nesse caso, quem comanda a audiência é o juiz. Isso não fere a ausência de hierarquia entre as partes, propriamente. Cada um com sua função dentro do processo. Daqui a gente vai pular para o artigo 139, inciso 7º. A gente já falou do primeiro, né, que fala da isonomia. Vamos ler aqui o 139, inciso 7º. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe exercer o poder de polícia, requisitando, quando necessário, força policial além da segurança interna dos fóruns e tribunais. Ou seja, se ele fizer alguma audiência que seja um caso de repercussão, que tenha pessoas sei lá, motivadas, vamos dizer assim, na parte de fora do fórum, querendo assistir, querendo se informar, ou aquele próprio ativismo, né, dentro do judiciário, se isso fugir um pouco do controle, ele pode requisitar o reforço policial, esse tipo de coisa, para que ele consiga realizar aquele ato processual propriamente, seja uma audiência, seja o que for. Daí aqui estamos falando do poder jurisdicional agora. É menos importante, mas ainda assim
quer dizer, menos importante, vírgula, né? Tem a parte dos atos instrutórios são assim, extremamente relevantes para o processo. São os poderes meio, né? São os poderes exercidos pelo juiz para a prática de atos cuja finalidade não é propriamente decidir, de julgar, que é o fim do processo, né? O escopo, ter uma sentença de mérito. Tem os atos ordinatórios, né, que dão ordem ao processo, organizam a marcha do processo, organizam o processo em um determinado caminho. São atos de menor importância que não têm finalidade específica, sua finalidade é simplesmente dar andamento, manter o processo dentro de uma marcha adequada. Exemplo, abrir vistas ao MP, à fazenda, etc. E às vezes não é nem o juiz propriamente que pratica esses atos, é o chefe da secretaria, pode, por exemplo, abrir as vistas. Então, até aqui é menos importante esses poderes jurisdicionais, esses poderes meio. Só que os poderes meio de ordenar, né, de instruir o processo, né, os atos instrutórios, isso sim é muito importante, tem que ser o próprio juiz que faz esse trabalho, porque, obviamente, é o convencimento dele que está sendo buscado, ele que está em jogo, né? Ele precisa decidir, ele precisa se convencer do que ele vai decidir. Então, os atos instrutórios são os atos voltados para a instrução do processo. Pode pôr slide, por gentileza, Pedro? São os atos voltados para a instrução do processo, para a obtenção de provas, para a formação do convencimento do juiz. Devem ser realizados pelo juiz, como eu disse pouco atrás. E tem os poderes fim, né? Falei dos poderes meios, poderes fim. Atos decisórios. Atos de decisão que podem ser sentença, decisão, interlocutórias, acórdãos. Acórdão remete à segunda instância, né? Ao colegiado. As decisões feitas em tribunais, como o Tribunal Regional Federal, o STJ, o STF. E os atos executivos, como eu disse, o juiz ele pode criar os meios, né, fazer uso dos meios que efetivam a sentença que ele proferiu, a decisão dele. O trabalho dele não está restrito a decidir, ele tem que também tomar as atitudes, as providências necessárias para que seja cumprida aquela decisão. Vamos ler aqui os atos executivos, Pedro. Atos que efetivamente fazem valer o teor da decisão, que lhe dão cumprimento, lhe materializam. O juiz profere a decisão e dispõe de meios necessários para fazer cumprir o seu teor, sem necessidade de nenhum outro tipo de requerimento, pois, afinal de contas, é uma decisão do Estado dotada de primacia, como nós já dissemos lá atrás. Nos próximos slides aqui, os deveres do juiz. Isso aqui que eu foquei bastante aqui para essa monitoria, né, um dos focos, né, a gente vai falar praticamente todo esse artigo 139. E a gente já falou do inciso 1º, né, que trata da isonomia, né, o tratamento páreo entre as partes. Então vamos direto para o inciso 2º, artigo 139, inciso 2º do CPC de 2015, que já não é mais tão novo, né? Já tem 2 aninhos, já é uma criança que anda. Velar pela duração razoável do processo. E aqui tem, eu coloquei junto aqui, né, consoante a esse artigo 139, inciso 2º, o artigo 4º, né, que está lá na parte das normas fundamentais do processo, né, da jurisdição, que é: as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Você vê que ele fala em prazo razoável, mas não fala em celeridade, que é um dos princípios, por exemplo, do juizado especial. Porque o processo ele não tem que necessariamente ser célere, ser rápido. Ele não precisa começar num dia e acabar no outro. Pelo contrário, às vezes ele demanda um tempo para ele amadurecer, para formar o convencimento do juiz, e é bom que seja respeitado esse tempo, né? Igual eu disse na última monitoria, é válido aqui também, devagar que eu tenho pressa, né? Não precisa atropelar os atos, porque uma prestação jurisdicional eficaz e eficiente, ela examina todo o conjunto da postulação, né? Seja a sua demanda ou seja a defesa do réu propriamente. Artigo 139, inciso 3º do CPC de 2015. Prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias. Ou seja, aquelas medidas que as partes tomam só para procrastinar o andamento do processo, né, para retardar, postergar o fim do processo, a decisão, o juiz ele tem o dever de reprimir isso, né, de fazer o possível para que isso não aconteça dentro do processo, que ele tenha a sua marcha adequada, como já fora dito. E vamos para o inciso 4º do artigo 139 do CPC de 2015.
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Ele pode, por exemplo, pedir aquele famoso bacenjude, né, ver se tem dinheiro na conta do réu, do condenado, para pagar a parte vencedora. Ele pode tomar diversas medidas para dar efetividade à decisão dele, né, como já foi dito atrás também. Né. Artigo 139, inciso 5º. Aliás, tem alguma peculiaridade nesse inciso 4º, né, o não cumprimento dessas ordens judiciais, a gente vai ver logo em seguida, quer dizer, logo em seguida mesmo, daqui a uns 2 minutos. Artigo 139, inciso 5º. Promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais. É importante, a mediação e conciliação, ela não, em regra, ela não deve ser feita pelo juiz, pelo magistrado propriamente, né? Tem que ser por pessoas alheias, né? Fora do... que não seja o juiz propriamente, porque não convém, pelo menos naquela parte daquela conciliação, aquela primeira conciliação, né, antes mesmo da defesa do réu, que o juiz tenha contado a causa que pode talvez ser decidida ali na mesa com o conciliador, né? Ele deve ter coisas mais importantes até para fazer que digam respeito justamente, propriamente ao exercício da jurisdição por ele, né? Então até para ganhar tempo, né, para desafogar o judiciário mesmo, é bom que seja feita por mediadores, conciliadores, que não o próprio juiz, né? Só que isso vai contra a cultura brasileira, né? O brasileiro é um povo que gosta de litigar, que sempre que necessário vai ao judiciário, menos em grande maioria, e tem até certos mitos, né, acerca da autocomposição, da mediação, da conciliação, que às vezes a parte ela se sente coagida de alguma forma a aceitar um acordo que não é necessariamente tão proveitoso a ela tem medo, né, já que não aceitou o acordo, o juiz vai decidir contra mim. Isso não pode ser uma realidade, né? O juiz ele não decide por ego, por razões que não aquelas que fazem parte propriamente da postulação que foi apresentada a ele em juízo. Então ninguém devia ter medo de não aceitar um acordo. É bom, desafoga realmente essas técnicas de autocomposição. E o nosso judiciário, obviamente, tem muitas demandas para cuidar. Mas no Brasil isso não é algo... Quer dizer, vai precisar de uma mudança cultural um pouco extensa. Não vai ser algo de um dia para a noite que vai virar a regra, né? Isso vai ser a exceção por um bom tempo. Artigo 139, inciso 6º, CPC 2015, novamente. Dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. É aquilo que também remete àquela ideia que eu trouxe no início, que é a equidistância, né? Que é ser imparcial, mas não necessariamente neutro. Ele pode alterar certas ordem de atos processuais, e como a produção de provas, dilatar prazos processuais, só que ele tem que, pelo menos essa dilatação dos prazos processuais, ele tem que ser feito antes de correr o prazo ou durante. Quando terminou o prazo, preclusão temporal não há o que se fazer. Igual está no artigo 1º, que a gente vai ler logo. Aliás, já vamos ler esse parágrafo único, parágrafo único. A dilação dos prazos prevista no inciso 6º somente pode ser determinada antes de encerrado o prazo. Ou seja, acabou o prazo, o juiz aí não pode falar, vou dar mais 15 dias para você. Não, acabou o prazo, preclusão temporal. Artigo 139, inciso 10 do CPC de 2015. Quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível, os outros legitimados a que se refere ao artigo 5º da Lei 7347 de 85, que é a Lei de Ação Civil Pública, e o artigo 82 da Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Essas duas leis, elas são as principais leis do quê? Do que principal microsistema? Do microsistema de tutela coletiva. Ou seja, justamente para isso, para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva, ao invés de ter várias demandas individuais, se forem repetitivas, né, se o juiz se deparar com várias demandas repetitivas, ele pode
oficial um desses legitimados do artigo 5º para que haja a união dos processos, né, dessas demandas, dessas causas, e vire uma ação só, uma ação coletiva. Que também não é tão comum, né? Um juiz receber, sei lá, dezenas, centenas de ações repetitivas, sabe? O mesmo juiz. Isso é mais aquela vibe acadêmica, né, que permeou o código na sua elaboração, seja no Senado ou na Câmara. E já li o parágrafo único, então vamos para as partes. Antes, aliás, aproveitar agora para dar uma acalmada aqui na nossa monitoria para falar também do Master OAB, né? Que está assistindo a gente pelo Master OAB, fazer aquele merchanzinho básico do curso que tem o melhor custo-benefício no mercado atualmente, que é barato e completo, né? Tem tudo, tem simulado, tem caderno de exercício, assim, que você vai poder treinar bastante. Eu sempre falo que a resolução de exercícios é um dos principais fatores para se lograr êxito no exame de ordem, e aproveito para recomendar vocês a fazerem muitas questões nessa reta final. Isso é algo assim indispensável, especialmente para quem não tem aquela cultura de concurseiro, quem quer ir direto para a advocacia, né? Não tem aquela coisa de aquele hábito, né, de ficar prestando prova objetiva, né, prova de múltipla escolha, e às vezes até sabe muito bem o direito, mas não está acostumado à banca, não está acostumado à forma com que é exigida, né? Então, para evitar surpresa é sempre bom, e para se preparar propriamente, né, para evoluir na sua preparação, é sempre bom fazer muitas questões, muitos exercícios. Isso é fundamental. Igual eu falei, tem simulado, tem... Aliás, saiu hoje, eu acho, o primeiro simulado do 22º exame, né? Temos outros do 21º, mas saiu agora do 21º exame, então você, assinante, não perca tempo, assim que puder, faça esse simulado, vai ser bastante útil. As questões assim foram cuidadosamente elaboradas pela equipe de conteúdo do Master Juris, incluso eu, e acho que pode ser fundamental na sua preparação também resolver esses simulados, não só o do 22º, mas os do 21º ainda são atuais, então aproveita e faça. Tem plano de estudo, a gente está um pouco menos de 30 dias, mas dá para fazer esse plano de 30 dias também. E tem muita coisa, tem raio-x também, que são os temas mais, que a gente faz uma análise estatística dos temas mais cobrados pelo exame, pela banca, né, pela FGV. A gente fez essa com base nos últimos 5 anos, né, de exames. Ou seja, desde logo que a FGV assumiu e unificou o exame, né? Antes era CESP e era por seccional, né? Agora é nacional o exame de ordem. E a gente pegou praticamente todos esses exames e fizemos a análise estatística do que é mais cobrado e o que é mais cobrado. Por exemplo, o tema das partes dos procuradores nesse nosso raio-x, ele é o segundo tema mais cobrado dentro de processo civil. Tanto que estamos fazendo essa monitoria agora para ajudar vocês nisso, né? Porque a OAB ela tem um padrão, né, na cobrança dela. Claro que ela sempre está ampliando o repertório dela, mas há bastante semelhança entre as questões de um concurso para outro, né? E a gente está... Aliás, a gente já está há um mês, né? Antes estava 2 vezes 69. Eu sei que a mensalidade padrão daqui no Master OAB é 129. Mas a gente mudou para... Aliás, a mensalidade baixou realmente, mesmo tendo só um mês, né? Faz a assinatura mensal, aproveita esse mês, dá o último gás, que está uma vez, né? Obviamente, uma única parcela, uma mensalidade de R$ 69,90. Então, aproveita agora, a reta final, igual eu disse, é um material assim, muito completo mesmo, tem tudo o que você precisa, tem os módulos em vídeo, tem, obviamente, o semanão que o OAB em 8 semanas, né, que você pode rever as aulas passadas. Lembrando que as monitorias ficam disponíveis depois no YouTube, inclusive essa vai ficar em um futuro bastante próximo, né, dentro de 24, 48 horas. E vamos voltar aqui para a parte, aliás, para as partes propriamente do processo, né. A doutrina, né, o Dinamarco, né, seguido por praticamente toda a doutrina, ele elenca as formas de você se tornar parte num processo, que são, pode pôr o slide, Pedro, gentileza, ajuizar uma demanda, que aí você ganha a qualidade de autor, propriamente, né, demandante. Ao ser demandado, né, quando você figura no polo passivo, você se torna réu da demanda, do processo.
ou através de uma sucessão processual, por ato inter vivos, por exemplo, alienação de coisa litigiosa. Dá um exemplo, o cara tem uma casa que está o documento todo enrolado lá na questão de escritura pública e ele não aguenta mais dor de cabeça com aquele imóvel, ele vende. Muita gente faz esse tipo de negócio, vende muito mais barato que o preço de mercado, só que a partir daí o problema, a questão judicial já não é mais desse proprietário que vendeu, né? Desse alienante, de quem comprou a coisa, passa a ser. Ou seja, igual diria o Capitão Nascimento, no Trabalhista, né? Essa pica não é minha, essa pica é do Aspira. Isso fica para quem comprou a coisa, esses imbróglios processuais, nessa lide processual. Ou causa-mortes, né? Em decorrência da morte de uma das partes, espólios, herdeiros. Se a questão de sucessão processual, né? Por exemplo, se morreu quem estava demandando, quem era autor de uma ação, o descendente, cônjuge, eles podem passar então a figurar no polo passivo ou ativo, enfim, tomar o lugar de quem morreu no processo, dentro desse processo. E através da intervenção de terceiros, que foi a primeira aula do Alexandre Flecha, né, falou sobre isso, então não vamos nos ater aqui a falar sobre intervenção de terceiro. E sobre as partes, né, a gente vai focar mais nos deveres da parte, vale ler o artigo 5º novamente dentro daquelas normas fundamentais do novo Código. CPC de 2015, artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Muito claro, não tenho que ficar esmiuçando desse artigo. E os deveres da parte, propriamente, dentro do CPC, estão no artigo 77. Vale ler também os artigos anteriores, eu acho que a partir do 73, que fala da capacidade processual. Isso é um tópico bastante importante, mas aqui nós vamos focar nos deveres das partes, que eu tenho um palpite que isso vai cair na sua prova já no dia 2 de abril. Então vamos aos deveres das partes. Além daquele do artigo 5º, né, tem o rol no artigo 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participarem do processo, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Não vai entrar em juízo para ficar falando lorota, né? Ficar inventando coisa, inventando mentira. 2. Não formular pretensão ou de apresentar defesa quando ciente de que são destituídas de fundamento. Argumentar por argumentar não adianta, né? Tem que ter alguma base do que você está dizendo, obviamente. Você não pode sair divagando dentro do processo. Você tem que ter os fatos e narrá-los assim dentro de uma perspectiva que guarde relação com a realidade dos fatos, propriamente, né? Dentro dessa pretensão que foi ajuizada em algum momento. Inciso 3º. Não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Ou seja, evitar postergar o processo, fazer atos inúteis, né, que acabam postergando, né, o áudio disse logo um pouco mais atrás, o perfeito andamento, né, a marcha correta do processo. Inciso 4º, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. Inciso 5º, declinar no primeiro momento que lhes couber falar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. O ideal, né, aqui fala basicamente, está atrelado à questão da qualificação, né, dentro do processo. Que o ideal é que o próprio demandante, né, tendo todas as informações, já apresente elas assim, ainda na petição inicial, né, para facilitar a localização do demandado, esse tipo de coisa. E ambos têm, quando já em processo, quando já em juízo, né, o dever de informar sobre modificações que ocorram dentro dessas informações, né, dentro dessa qualificação relativas a endereço, seja físico ou eletrônico, por exemplo. Inciso 6º, não praticar inovação ilegal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Se você está disputando na justiça a propriedade de um boi campeão, né, um desses touros assim que ganham esses prêmios de agropecuária, por exemplo, com outra pessoa, você está disputando a propriedade dele, não é razoável que você, para se livrar desse problema, vai lá e, sei lá, dê um tiro na cabeça desse animal, o touro propriamente.
não é razoável que você dê um tiro na cabeça desse touro para se ver livre desse problema, sabe? Não faz o menor sentido, isso é um ato tentatório. A mesma coisa do sujeito que se separa da esposa e estão disputando para ver quem ficou com a casa e o cara se revolta, pega um trator e destrói metade da casa. Para que ele vai fazer isso, né? Isso é vedado, não faz sentido. Mas isso que constitui inovar no Estado de fato ou de bem, ou do direito litigioso, né? Basicamente. Enfim, apenas para dar uma contextualização, dar uma localizada do que diz esse artigo, né? E tem consequências para esse não cumprimento das decisões do inciso 4º, né? Que é a causa de embaraços judiciais, né? E também a prática de atos, igual eu falei, que são ilegais, né? Que inovam de forma ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. E essa punição, né, essa multa está no parágrafo 1º e seguintes. Nas hipóteses dos incisos 4º e 6º, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. A doutrina tem entendido que o juiz ele não aplica a multa assim que ocorrido o ato atentatório. Ele primeiro adverte e, caso haja um novo ato atentatório, aí sim ele aplica a multa. E o patamar dessa multa a gente vai ver no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A violação dos dispostos nos incisos 4º e 6º constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Tipo, é multa máxima, 20%. Só se for muito grave vai aplicar esse valor, né? Ele pode aplicar patamares menores, dependendo da gravidade do que foi feito pela parte, né, do ato atentatório que ela cometeu. E aqui tem o parágrafo 3º. Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no parágrafo 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado. Após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no artigo 97. A execução fiscal tem lei própria, né? 6.830. Artigo 97. A União e os Estados podem criar fundos de modernização do Poder Judiciário, aos quais serão revertidos os valores das sanções pecuniárias processuais destinadas à União, aos Estados e outras verbas previstas em lei. Quando a verba vai para a União? Quando é, por exemplo, uma ação que corre na Justiça Federal, que é a Justiça da União, né? E quando vai para o Estado, obviamente, é quando essa ato atentatório, essa multa gerada, acontece dentro da Justiça Estadual, dentro da Justiça dos Estados. Tranquilo até aqui. E há uma diferença também, que existem outros atos atentatórios à dignidade da justiça. Vocês podem abrir aí na casa de vocês, onde estiverem, o artigo 774 do novo Código, né, do CPC de 2015. Já não é mais tão novo. Lá também tem uma multa, né, que é no mesmo patamar de até 20%, contra os atos atentatórios à dignidade da justiça, só que lá já está tratando de execução, né? Já está em sede de execução. E nesse caso, diferente da multa desse 77, ela não vai para o cofre do Estado, seja da União ou dos Estados, ela vai para a parte propriamente. Então é um detalhe bacana para você se atentar, que nem sempre essa multa, né, por ato atentatório à dignidade da justiça, ela vai para o Estado. No caso do artigo 77, tratando dos deveres das partes, ela vai para o Estado. Mas se tiver já em sede de execução e for uma das causas do artigo 774, essa multa vai ser revertida em favor de quem foi vítima desse ato, de quem não praticou esse ato, da parte contrária a quem praticou esse ato atentatório à dignidade da justiça. E aqui já chegando na nossa reta final de hoje, vamos falar dos honorários do artigo 85 do CPC. Aqui já está, obviamente, está relacionado ao procurador, né? Nas partes de seus procuradores, aqui já diz respeito aos procuradores. E eu trouxe alguns parágrafos muito específicos que já foram cobrados, tem uma questão logo à frente que você vai ver, que tratam, que muito provavelmente vai ser cobrado de novo, porque é muito relacionado à atividade do advogado, né? O advogado trabalha e tem que receber em algum momento esse dinheiro que ele fez jus, né? E obviamente que a lei dá uma proteção especial a esses honorários. Afinal, igual a gente vai ver, tem natureza alimentar. Aliás, já vamos partir para a análise dos artigos aqui, dos parágrafos, né, desse artigo 85.
Parágrafo 14, né? A partir do 10º já contém número por extenso, né? Mais ordinal, igual primeiro, segundo. Já é 14, 15, né? Questão de técnica legislativa. Isso aí você vê na lei 95/98, né? Para quem presta concurso vai ou pretende prestar concurso da área legislativa, é uma lei bastante interessante. E para operador de direito normal também é interessante você saber como que é a lógica, né? Em que é desenvolvida essa redação legislativa, né? Ainda que não tenha grande importância propriamente para o seu exame de ordem. É só uma dica, até porque o exame de ordem você vai superar muito provavelmente já no dia 2, né? Pelo menos a primeira fase e a segunda fase em seguida. Então já vai acostumando, já vai pensando como um advogado que em breve vocês serão. Então vamos aqui, parágrafo 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Ou seja, sucumbiu parcialmente, cada um pague o que tiver, o equivalente àquilo que tiver sucumbido, né? Não vai se compensar. Ah, não, já que aconteceu isso, ninguém paga nada para ninguém. Não, paga sim. Dada a devida proporção, seja levando em consideração naquilo que foi sucumbente ou não, enfim. Parágrafo 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no parágrafo 14. Ou seja, esses créditos de natureza alimentar, né, esses honorários propriamente, eles, mesmo nessa causa, nesse sucumbência parcial, nessa eventual sucumbência parcial, o advogado pode pedir que seja feito o depósito na conta da sociedade, né, da banca que ele compõe, enquanto advogado. Vamos aqui ao parágrafo 16. Parágrafo 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Ou seja, trânsito em julgado, a partir daí que vai ser somado os juros moratórios, né? Não é depois da decisão propriamente, é depois que ocorre que há a autoridade da coisa julgada dentro desse processo que foi estabelecido esses honorários. E parágrafo 17, os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria. Não é porque ele está fazendo a própria defesa dele, né, que ele vai deixar de receber. Quer ou não, ele está trabalhando também, mesmo que seja para ele próprio. Então não faz sentido, ele é advogado, não vai receber o honorário. Convenhamos, né, não faz o menor sentido isso. Trabalhou, atuou como advogado, seja em causa própria ou de terceiro, faz jus a receber aquilo que foi justo, né, dele ser remunerado. Porque ninguém trabalha por esporte, né, ninguém se alimenta de vento, né, sorriso não abre crediário em loja. Então, vamos aqui para o parágrafo 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito dos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para a sua definição e cobrança. Ou seja, se estiver dentro do prazo para embargo, você pode pedir que o juiz sane essa omissão, né? Mas já tiver transitado em julgado, por exemplo, isso não obsta de você receber esse dinheiro. Você tem que, então, fazer o uso de uma ação de cobrança autônoma, própria, independente de ter transitado em julgado. Isso não vai estar cobertado pela autoridade da coisa julgada. E vamos ao parágrafo 19. Os advogados públicos perceberão honorário de sucumbência nos termos da lei. Isso que para a OAB não tem muita utilidade. Então vamos para uma questão aqui para encerrar. Espero que vocês participem no chat, quero ver a resposta de vocês. Que foi cobrado no 20º exame de ordem, foi o que eu tive a felicidade de ser aprovado. Lembro dessa questão, inclusive. Acho que acertei. Vamos ler aqui a questão? FGV, 20º exame de ordem, 2016. A médica Carolina é devedora de R$100 mil. Débito esse originado de contrato particular de mútuo, vencido e não pago, no qual figura como credora a advogada Zélia. Diante do inadimplemento, Zélia ajuizou a ação de cobrança que, após instrução probatória, culminou em sentença com resolução de mérito procedente. O juiz não se pronunciou quanto ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A advogada, porque essa atuou em causa própria. Ih, já tem coisa errada aí, já dá para ver o que vai ser cobrado lá à frente, né? A omissa sentença proferida transitou em julgado recentemente
Sobre o caso apresentado segundo o CPC 15, assinale a afirmativa correta. A. O juiz agiu com acerto ao deixar de condenar a Carolina ao pagamento de honorários. B. Os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito do advogado sem natureza alimentar. Atenção, faça uma leitura atenta da sua prova, dispute cada pontinho, porque eles tentam te pegar na distração. Qualquer distração sua é oficina para a FGV fazer as maldades dela, digamos assim. Então, essa aqui a gente viu que está errado, que os honorários advocatícios eles possuem, sim, natureza alimentar. Você já elimina essa questão. C. A advogada Zélia não poderá requerer o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade de advogados, o qual figura como sócio. Mais uma questão que tenta te pegar assim numa palavrinha mínima, né? No não, né? Igual a outra, né? O outro era o sem, esse aqui é o não, né? Que o erro dessa questão é em dizer que ela não pode receber não pode ser efetuado esse pagamento de honorários em favor da sociedade. Poderia sim ser feito igual a gente viu no inciso 17, no slide passado. Vamos para a alternativa D, né? Aliás, só sobrou essa. Meu Deus, não, vocês vão participar agora. D. O recente trânsito em julgado da omissa sentença não obsta ao ajuizamento de ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários sucumbência. Eu acabei estragando a brincadeira, mas vamos ver se vocês participaram aqui. Só um segundo para ir no chat. Vai participando, vai mandando. Faz de conta que você não ouviu eu falando nada. Deu chat. Reconecta aqui, né? Que passou do tempo inativo. Ninguém participou. Participou a Ingrid França, Caroline Nolasco D. Cadê a Rocket Queen? Ela tá sempre aqui, eu não vi ela hoje. Aqui no chat, vamos ver se tem alguma coisa dela aqui. Aliás, Rocket Queen, se estiver nos assistindo, me diga, esse seu nick é por causa do Guns N' Roses, da banda? Não sei se daqui posso ficar no vácuo, mas enfim, é que ela tá sempre presente, se estiver hoje já manda esse recado. Até porque eu lembro de ainda no semanão, né, no AB em 4 semanas passado, ela me deu uma dica assim que foi extremamente útil para minha vida, não só para as monitorias, né, que eu realmente falo muito rápido, eu sei. Estou tentando controlar isso ao máximo. E vamos ver, tem gente falando aqui o que é material. O material está embaixo do vídeo e logo mais vai estar também no grupo do Master OAB no Facebook. Então, só a Ingrid França e a Caroline participaram, foi fácil, ambas estão certas, realmente é a alternativa D a resposta. Vou abrir aqui. Eita, voltou tudo do começo. Vamos lá. Aqui D, está em destaque. O recente trânsito em julgado da omissa sentença não obsta ao ajuizamento de ação autônoma para a definição e cobrança dos honorários de sucumbência. Está no artigo 88, parágrafo 18 do CPC de 2015. Vamos voltar nesse artigo para ler? Aproveitar antes de encerrar? Calma aí. Caso a decisão transitada em julgada seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para sua definição e cobrança. Perfeito, até aqui a gente encerra mais uma monitoria de processo civil. Vai ter pelo menos mais uma no futuro próximo, eu acho que daqui 1 ou 2 semanas. E espero que tenham gostado, espero que tenha sido de fato útil, né, que seja útil para o seu exame de ordem, para a sua aprovação, para o seu êxito dentro dessa prova que é difícil, não adianta falar que é fácil, mas ela é possível, ela é viável, né? Que você não, para começar, por exemplo, se for comparar com o concurso, você não está concorrendo com ninguém além de você, né? Ou seja, foca agora, aproveita esse último mês, né, um pouco menos, faça as questões, assista às aulas do Master, enfim, dê o gás final, faça o possível para lograr êxito nesse exame, para conseguir sua aprovação, porque é realmente uma sensação fantástica quando você é aprovado e não estar competindo com alguém, né? Ser um objetivo tão possível, né, tão próximo, que sirva de incentivo para você, sabe? Não esmorece agora não é hora de esmorecer, agora é hora de focar, sabe? Tá cansado? Respira fundo e continua, sabe? Vai firme, não desiste. No dia da prova, dispute cada pontinho, cada ponto que possa fazer diferença na sua questão. Enfim, independente de qualquer coisa, vá para a prova e saia cansado dela, que aí você vai ter certeza que você fez o seu máximo, mas faça o máximo assim, usando o seu estudo a seu favor, usando até a sua adrenalina para ficar mais esperto no dia da prova, para usar
ter uma inteligência mais apurada, digamos assim, né? Para, enfim, colher os frutos disso que você está plantando agora, que é o estudo. Em breve vai ser a carteirinha vermelhinha na sua mão. E daí, depois disso, você deixa lá o seu comentário na página do Master OAB, que a gente adora ver, né? Que é fantástico, né? A gente ajuda, mas a gente quer ver também que realmente nós ajudamos, nós somos úteis, não é nenhuma cobrança, é sim algo que nos satisfaz realmente, né? Poder ajudá-los. Estamos aqui agora, 7 horas da noite, e vamos ficar até depois, 8h15, né? Que tem a aula do Luiz Alberto de Constitucional. A gente está sempre aqui para poder ajudá-los e a gente gosta de ter esse retorno, esse feedback, até para ver o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. E o História do Master OAB até aqui, né, nesses menos de um ano de existência, tem sido muito positivo. A gente recebe muitos comentários de gente que passou, que fala que o Master foi útil, né, foi um diferencial na preparação propriamente. Então a gente espera que você também seja, eu pelo menos espero, aliás, a gente espera realmente, que você esteja nesse nosso hall no futuro próximo, né, dos aprovados. Então é isso, espero realmente ter podido ajudá-lo, né, nessa caminhada. E até a próxima, aguardem a aula das 8h15, fuçem no nosso site, assinem, né, aproveita que está R$ 69,90 e o final dessa história toda é um só, né, é a carteirinha na mão, tenho certeza. É só estudar que nada resiste àquela boa técnica de estudo chamada HBB, né, horas de bunda no banco. É o que você quer para agora, vá atrás disso. Então é isso, pessoal, uma excelente noite para vocês e desejo a todos assim muito sucesso na carreira e nessa prova propriamente. Adeus, até a próxima, grande abraço, boa noite, tchau, tchau.